Boa noite, estamos dando início a mais um programa Arquitetando. Nós brasileiros temos uma particularidade muito forte, que é gostar da cor, gostar da alegria. Então, quando estamos trazendo isso para a nossa casa, estamos formatando a nossa identidade. O programa Arquitetando hoje vai falar de arquitetura cognitiva e da psicologia nos ambientes. Estamos aqui na Florence, uma loja que nos recepciona com essa cozinha linda, com a cor vibrante solar. Conversaremos com as arquitetas Daniele Guimarães e Sumaia Duarte sobre essa volta da alegria e da emoção nos ambientes. Boa noite, meninas. Sumaia, Dani. Boa noite, Ana. Olha, quando pensamos em casa, a primeira coisa que vem em mente é proteção e conforto. Mas não queremos só proteção e conforto, queremos também felicidade nos ambientes. Então a pergunta que eu tenho para vocês, meninas, é como transformar cimento, tijolos e telhas em um espaço que possa nutrir nossos corpos, mentes e coração. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é para que para cada um gera esse sentimento de felicidade, né? Porque a arquitetura é uma coisa muito pessoal e a gente, cada elemento que é colocado dentro de um espaço interfere no humor do usuário, né? Então, para isso, a gente precisa saber o que é que aquele usuário, o usuário daquele espaço, como ele vai se sentir com aquelas cores, com aqueles materiais. Então, uma entrevista bem feita, né, Sumaia, é muito importante para a gente tirar isso do cliente. Isso. Na realidade, não só o arquiteto planeja, é um trabalho de interação entre arquiteto e cliente. Eu acho que é por isso que dizem que o arquiteto é um pouco psicólogo, né? É verdade. O arquiteto tem que realmente entender bem o cliente para poder transmitir no projeto todo o sentimento do cliente. Apesar de a gente não estudar isso na faculdade, né, Sumaia? A gente, com o passar do tempo, você vai exercitando essa sensibilidade, né, que é muito importante que a gente desenvolva mesmo, porque muitas vezes o que o cliente está dizendo não é só aquilo, né? A gente ir até o ambiente onde ele mora hoje é importante, a gente capta certas coisas que muitas vezes não são ditas, né? É verdade. E assim, uma coisa muito importante que temos que observar no projeto é justamente a questão da funcionalidade, né? Então é isso que a gente vai captar o que o cliente quer, o que ele deseja, o que ele sonha para aquela moradia e fazer com que ela funcione bem. Vocês estavam falando também de mudanças no ambiente, dessa coisa que, mudando a forma até que você estava falando, Sumaia, que você teve um cliente particular, que você modificou a passagem deles, que era só pela cozinha, e aí você mudou toda a energia da casa também, né? Isso. Assim, o primeiro ponto que a gente vai estudar, tanto é que nessas primeiras reuniões que nós temos com clientes, nós fazemos tipo um briefing para ver, realmente captar, né? Usamos assim a sensibilidade e a percepção para captar tudo o que ele gosta, né? O que ele espera, o que ele almeja, né? Não só da parte estética, mas essa parte da função mesmo, funcional. Como é que vai ser esse dia a dia? Como é que essa família se comporta? Quais são os hábitos dessa família? Então, voltando para o que você falou, realmente isso foi até um caso curioso, assim, né? Eu até cito como exemplo porque era uma casa muito grande, mas que a entrada da casa as pessoas sempre utilizavam a cozinha. Então a família não tinha aquele lugar que era um home, era uma sala, eles não utilizavam isso. Então
A primeira providência que a gente fez foi fechar a porta da cozinha. E começaram assim, todos começaram a utilizar a sala, né? Então, mais um espaço para jantar, para assistir televisão, para realmente eles se aconchegarem. Então, isso fez toda a diferença na vida dessa família. Que a psicologia, o cognitivo é isso, é a gente muitas vezes mudar o hábito, mudar a maneira de ver as coisas, né? E a gente passa a sentir diferente. Isso. Às vezes a gente está tão habituado numa certa rotina que não percebe que mudando um pouquinho a gente passa a se sentir melhor, né? Uma simples, né, atitude mesmo. Uma simples alteração mudou todo Exatamente. a forma de utilizar a casa da família. Isso. Quais são as cores que mais causam, que dá mais essa sensação de bem-estar, que transmitem alegria? E como usá-las bem para também a casa não virar uma salada de frutas? Bom, assim, a questão de cores, geralmente cor é uma questão e uma escolha muito particular. Mas assim, observando esse espaço, né, que assim, aqui nós temos um ambiente muito neutro, né, e utilizou-se o vermelho para chamar a atenção. Então, escolher um material que é a laca, né, a laca brilhante para o vermelho. Então, todo o destaque de cor nesse ambiente foi dado nessas peças, nesse tom. Então, não serve de regra, mas a gente tenta mesclar dessa maneira para que não fique, né, a salada de fruta, como você falou. Você trabalha uma base neutra e elege algum tom ou algumas peças para dar essas cores. Então seria mais uma cor sóbria, com cores mais vivas, com umas pinceladas de cores mais vivas. Isso, né? Ou às vezes, né, assim, partindo para um outro exemplo, às vezes você tem uma peça na sua casa que você quer dar um destaque, às vezes é até uma peça retrô ou uma peça de família, né? Então você pode jogar uma cor ou você pode jogar um tecido diferente, você pode dar, né, assim, ser dar uma certa atenção para essa peça. Estampa também, né? Isso. Além disso, a gente assim, tem que saber que a cor realmente, por ser bem pessoal, essa coisa da cor, além de ser cultural, vai de cada um. Porque você pode, no final do dia, quando chega do trabalho, querer tomar um banho relaxante, aí você usa uma luzinha, usa um filtro de cor azul ou verde, você vai ter um banho calmo, né, relaxante. Ou você quer uma coisa revigorante, então aí você vai para um âmbar, uma cor quente, né, uma tonalidade mais avermelhada, que vai passar isso, essa sensação de vigor, né? Isso. E também, complementando o que o Dani falou, hoje em dia existem várias tecnologias para a questão das cores. Hoje em dia podemos trabalhar com LED, né, com RGB, que tem essa mudança de tonalidade, que faz toda a diferença, que ali você pode escolher a cor que você quer no seu ambiente através de um simples toque no interruptor. Eu acho que com a cor é uma coisa muito interessante, porque ela pode transformar rapidamente um ambiente, né? E como o Dani falou, depende muito também do estado de espírito. Exatamente. Então, quando a gente usa em peças, né, a cor em algumas peças, em almofadas, em objetos, se você está num período assim efusivo, você quer colocar peças amarelas, laranjas na sua casa, mas de repente você entrou numa fase mais tranquila e você muda tudo para um turquesa, para um verde água, né? E você muda facilmente a cor da sua casa, né, a cara da sua casa só na mudança dos objetos. É verdade. Agora sim, realmente a cor, ela está muito ligada à personalidade da pessoa, né? Então, assim, muitas vezes o cliente chega, tem clientes que chegam e fazem, mas eu adoro lilás, eu quero meu quarto lilás. Ele nem fala do restante, nem fala o que vai ter no quarto, mas eu quero lilás. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. Está intimamente ligado, né, a sensação, né? Isso. Ou às vezes a pessoa diz, eu quero meu apartamento muito clarinho. Ou, eu amo o apartamento, eu quero minha casa preto e branco. Então, realmente vai da personalidade de cada um. E também, como você falou, Dani, é uma questão cultural, né? Porque Exatamente. O preto em outros países no Oriente, você falou, o preto é uma cor semelhante ao vermelho. É uma cor que eles vibram com o preto. Imagina, colocar na nossa casa uma casa toda preta. Não seria uma cor que traz essa energia.
mas também é cultural, né? Uma coisa cultural também. Finalizamos o primeiro bloco, voltaremos a falar em materiais que causam tranquilidade, conforto e aconchego.